Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no primeiro trimestre de 2022. E nesta semana nós estamos na lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o texto áureo que está registrado na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A verdade prática diz que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Até aqui nós entendemos a inerrância, a infalibilidade, a inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada num projeto divino tão milagroso, tão poderoso, que é a composição, a autoria, né, e a intervenção divina na mente dos autores, né, trazendo revelações extraordinárias acerca do plano de salvação. A Bíblia ela é cristocêntrica no sentido salvífico da palavra, ela gira em torno do Cristo, né? Ele é antes da fundação do mundo, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a própria palavra de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a lição de hoje, ela deixa algo tão extraordinário na introdução, que a Bíblia é de origem divina. Isso nós já discutimos nas lições anteriores. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. E tem uma palavra-chave aí, que é a palavra transforma. Isso, a palavra-chave é transforma, que aparece, né, comumente em Romanos 12:2, metamorfo, né, que é aquele mudar em outra forma, uma mudança radical de mentalidade, é sofrido o impacto pela pregação da palavra de Deus. Então essa é a palavra-chave que você pode trabalhar também, professor, em cima dela, tá? Tanto teologicamente quanto na experiência prática mostrada aí para os seus alunos. E uma coisa muito importante que há no texto áureo, nós podemos também trabalhar, né, em cima do texto áureo, fazendo uma breve análise, fazendo das características que são expostas no texto de Hebreus 4:12, como as qualidades que aparecem ali, qualidades poderosas da palavra de Deus, dessa palavra que transforma, que muda a vida das pessoas, né? Essas qualidades elas são descritas através de uma metáfora impressionante que enfatiza a atividade da palavra e o poder que emana dela, né? A palavra de Deus, a palavra da minha pregação, disse o apóstolo Paulo, não chegou até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, a palavra de Deus ela tem poder próprio para fazer, para acontecer. Agora, o Hebreus 4:12 traz algumas características que você pode trabalhar uma a uma, numa exegese simples, numa exegese tranquila, sem grandes aparatos, né, para deixar a ideia prática na mente dos alunos. Por exemplo, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, ali do grego zoon, né? A Bíblia recebe essa característica por ser a palavra do Deus vivo. Ela é a palavra do Deus vivo, então ela é a palavra viva. Ela sendo a palavra viva, que emana do Deus vivo, verdadeiro, fiel, ele está em conformidade com o caráter de Deus. Ela é viva porque ela tem poder, né, de dar vida àquilo que está morto. E em João, capítulo 1, versículo 1, né, que é a cristologia de João ali, em João capítulo 1,
versículo 1 está escrito que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, no versículo 14 do mesmo capítulo, o verbo, a palavra, se fez carne, encarnou, habitou entre nós. Houve a palavra interagiu, a palavra personificada ali interagiu com aqueles que o rodeavam, com aqueles que o seguiam, com aqueles que corriam atrás dele. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus, ela transmite graça e transmite verdade. Ela é a graça, ela é a verdade. Em João capítulo 6, versículo 63, abra sua Bíblia lá em João 6, 63, está escrito que Jesus falando: o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que traz vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, palavras de Jesus, são Espírito e vida. A palavra de Deus, ela é viva porque ela emana do Deus vivo e transmite vida para aqueles que a ouvem e praticam. O Salmo 107, versículo 20, o salmista diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A palavra cura. E livrou, a palavra dá livramento, do que era mortal, do que era destrutivo. A palavra, ela livra o homem da destruição. Então ela livra o homem da morte, porque a palavra é vida. Vocês lembram da profecia de Ezequiel 37, versículo 4? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, porque a palavra profetizada é que iria transmitir vida a um exército sobremodo numeroso ali naquela profecia. E ainda em Hebreus 4:12, outra característica que fala da palavra de Deus é eficaz, do grego energes, né? É o poder em ação, ativo, vigoroso, eficiente. Paulo tinha essa preocupação, né, em relação à sua pregação aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então a palavra eficaz é aquela que dá poder, é o poder em ação, é aquela que torna a operação, né, que desenvolve a operação de Deus na vida daquele que a ouve. Então a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela não é igual à palavra dos homens que vem e passa. A palavra dos homens, elas têm prazo de validade. A palavra de Deus não, ela é eterna. E essa eternidade faz com que ela tenha um efeito também eterno, uma eficácia eterna, um poder em ação, uma atividade eterna, um vigor, uma eficiência, né, eterna. Então é muito importante também você trabalhar a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes de stomon, que é o grego ali, né, como simbolizando ali, significando na verdade duas bocas, e é uma alusão àquela espada machaira, né, machara, que normalmente tinha lá na época da legião romana, de 48 centímetros, afiada em ambos os lados, né, das lâminas, era muito usada na época romana. O soldado, numa luta corpo a corpo, depois de apunhalar o inimigo, né, ele puxava a espada girando-a. Então isso fazia com que as vísceras soltassem, né, se desprendessem e saíssem. E eram vistas, né, uma cena horrorosa, claro. Assim como, agora, ele também compara esse efeito devastador, esse efeito interior na vida do homem, como a espada de dois gumes. A espada de dois gumes, ela penetra ali do grego de cômenos, ela corta ao meio, penetra todo o ser do homem. Então a Bíblia é tão poderosa
e tão completa que ela atinge todo o ser do homem, ela atinge todo o ser. E ali no texto de Hebreus 4:12, ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela penetra todo o ser. Ali você pode mentalizar a tricotomia, né, a doutrina da antropológica, teológica, da tricotomia do homem, né, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, sendo a alma e espírito a parte imaterial do homem, e as juntas e medulas, que é a parte material do homem. A parte material, tá? Isso não. Mas Jailton, isso pode causar confusão em relação à dicotomia, tricotomia? Não, né? Eu vou concordar aqui com Orton Willey, que ele diz que é isto que dá origem ao ensino sobre a tricotomia funcional, embora o autor aos Hebreus adote uma dicotomia essencial. Dicotomia essencial, tricotomia funcional. Então, a palavra ela penetra todo o ser do homem, a parte imaterial e a parte material. A parte imaterial simbolizados ali pela alma, né, que é o que põe o ser humano em comunicação com as coisas ao redor, com os desejos, né, com as coisas que ele vê ao seu redor, é o que põe o homem em comunicação com o mundo e as coisas do mundo, a alma, né, a parte imaterial do homem, e o espírito, que põe o homem em comunicação com Deus, que é espírito. Aí as juntas e medulas, que é a parte física, a parte material do homem. E a palavra de Deus, que atinge todo o ser do homem, ela atinge o ser do homem para santificá-lo. Vocês lembram que Jesus, na oração sacerdotal, ele pede ao Pai pelos discípulos, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, naquele ensino tricotômico maravilhoso também do apóstolo Paulo, quando ele diz que 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que a palavra ela santifica e santifica todo o ser do homem. Então, quando o crente busca santificação, separação, consagração, ele não ele não pode ter a ideia de santificação incompleta ou santificação pela metade. Aí eu vou santificar minha mente, mas não vou santificar o meu corpo. Eu vou santificar os meus olhos, mas não vou santificar a minha boca, as minhas palavras. Eu vou santificar o meu pé, mas não vou santificar as minhas mãos. Não existe isso. A santificação, a busca pela santificação é uma busca completa. E ela começa pela leitura e prática da poderosa, inerrante, infalível Palavra de Deus, que ela penetra em todo o ser do homem, né? E também diz, Hebreus 4:12, que a Palavra de Deus ela é apta, habilitada para discernir intenções e pensamentos do coração. Apta para discernir críticos, que é a palavra grega ali, né? De onde vem a nossa palavra crítica. Críticos, hábil no julgamento do caráter moral do homem. Então a palavra de Deus ela julga o caráter moral do homem. A lei dos homens está aí um grande diferencial. A lei dos homens pode julgar injustamente, mas a lei de Deus, que é a sua palavra, jamais julga injustamente. Por quê? Porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e já está habilitada. Ninguém habilita a palavra de Deus, ela já é habilitada para discernir. Ela não precisa do meu poder de habilitação, ela não precisa de uma outorga dos homens para discernir o pensamento do próprio homem. Não precisa. Ela já tem em si, por ser a palavra de Deus, santa, infalível, poderosa, inerrante, ela já tem esta habilidade, esta aptidão dela mesma por ser
a palavra do próprio Deus de julgar justamente o ser humano, o caráter moral do homem. É a palavra de Deus, é a lei de Deus que julga o caráter moral do homem. Muitas vezes nós observamos nos jornais, no mundo ao nosso redor, que a lei dos homens tem as suas injustiças. A lei de Deus não, ela não tem injustiça. Não existe injustiça na lei de Deus. Quando ela julga justamente e penetrando no mais íntimo do ser humano. A palavra de Deus, ela nunca engana e também não pode ser enganada. Lembra do Salmo 139? Senhor, tu me sondas, me conheces o meu assentar, o meu levantar de longe, entende os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O que é sondar? Sondar é observar o interior. E conforme Hebreus 4:12, quem observa o interior, julgando justamente o caráter moral do homem, é a palavra de Deus, que é habilitada, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Isso nos faz lembrar de uma das frases de Lutero, quando da convocação da Dieta de Worms, né, daquela assembleia convocada pelo Carlos V, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, quando ele diz diante daquela assembleia: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Todos os pensamentos dele, ele está dizendo, estão cativos à lei de Deus. É a lei de Deus que rege os meus pensamentos, a minha consciência, o meu pensar, minhas atitudes. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus pela sua palavra. E no tópico 2 da lição ele vai tratar de batalha espiritual, que é interessante. Que o entendimento das coisas espirituais, para você entender o mundo espiritual, você precisa e depende da palavra de Deus. A nossa luta ela não é contra a carne e o sangue. Paulo deixou isso explícito em Efésios 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra pessoas. Não temos que lutar contra homens, mulheres, não, políticos, não, empresários, não, patrão, não. Não são contra essas pessoas que você luta na sua batalha espiritual. E esse entendimento das coisas espirituais, ele passa a vigorar na vida do crente a partir do novo nascimento. A partir do novo nascimento. Você lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Jesus falando com ele sobre coisas espirituais e ele entendendo como carnal. Então Jesus diz a ele: é necessário nascer de novo. Só pode ter entendimento das coisas espirituais aqueles que são espirituais. Não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, e ele vem com Jesus vem com uma linguagem espiritual e Nicodemos vem com uma linguagem carnal. Então isso é muito importante. A palavra de Deus ela nos dá discernimento espiritual. Ela nos discerne, conforme nós falamos no tópico anterior, mas também nos habilita a ter discernimento das coisas de Deus, do mundo de Deus, das coisas espirituais. As batalhas, as lutas que você e eu enfrentamos no nosso dia a dia só podem ser vislumbradas, só podem ser compreendidas através dos olhos espirituais. Então esse entendimento só passa a vigorar na vida do crente quando ele nasce de novo. E Jesus fala isso para ele: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então a nossa luta ela é espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, abre lá rapidinho, 1 Coríntios capítulo 2, você tem a Bíblia Sagrada como o seu material principal da sua aula. 1 Coríntios 2, as quais também falamos, versículo 13, não com palavras de sabedoria humana, porque sabedoria humana os gregos entendiam de filosofia, de existencialismo, de humanismo, ainda que não desenvolvidos tematicamente como hoje, mas tinham esse discernimento,
tinha uma ideia, tinha um conceito, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele discerne tudo, mas ninguém o discerne, porque quem tem visão espiritual é protegido por Deus. A nossa visão é protegida, aquilo que Deus nos mostra é protegido. A nossa luta não é carnal, é espiritual, tá certo? No tópico 3, aliás, antes de entrar no tópico 3, uma coisa interessante que você pode anotar aí é que a palavra de Deus ela traz impacto transformador. Existe um impacto de transformação pela palavra de Deus na vida de qualquer ser humano. Quer ver um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos e eu creio que... Eu vou dar 4 exemplos aqui e eu quero acreditar que você, professor, pregador, vai ampliar esses tópicos de uma forma mais extraordinária do que eu. Por exemplo, quais os impactos dessa transformação que a palavra de Deus promove? Que impactos são esses? O impacto espiritual. Atos 10, 44, conforme Pedro ia pregando na casa de Cornélio, quando ele estava falando, diz o texto lá de Atos 10, 44, e falando Pedro, né? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Isso é maravilhoso. Houve um impacto espiritual a partir da casa de Cornélio, ali no limiar da igreja primitiva, em um momento extraordinário de missão, evangelização e crescimento. Em Lucas 8,39 nos mostra um outro impacto, né, que muitos de nós já fomos alvos desse impacto. Que Deus nos dê a graça de sermos impactados por sua palavra, como aquele que estava endemoniado em Gadara, Lucas 8,39, quando ele passa por todo aquele processo de libertação, ele se propõe a seguir a Cristo, a seguir a Jesus. Isso não tem nenhum problema quanto a isso. Mas Jesus deu uma instrução espetacular a ele: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. É um impacto familiar. A palavra de Deus, ela traz um impacto de transformação dentro da tua casa. Isso é muito maravilhoso. Um terceiro impacto interessante está em João capítulo 4. João capítulo 4, lá na passagem belíssima da mulher de Samaria, quando ela ouve aquela palavra, naquele diálogo, naquela conversa, né, naquela interação entre ela e Jesus ali no poço. Depois de tudo aquilo, que ela se dá conta de que não está falando com qualquer pessoa, está falando com o Cristo, o Messias, o homem que ela tanto esperava que a redimisse. Era com ele que ela estava falando. E ela deixou, pois, o seu cântaro, lá em João 4, 28, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele impacto social. Impacto social que levou, quem sabe, a um impacto urbano também. Você pode ampliar isso, sem nenhum problema exegético, histórico, contextual, sem nenhum problema. O impacto social. Ela foi impactada socialmente, todos conheciam aquela mulher. E ela expôs ali, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela mobilizou a cidade e aqueles cidadãos foram até Jesus. O evangelho transformador impacta, traz impacto social também. Um outro impacto, só para a gente encerrar esta parte, é um impacto moral. O homem que é transformado verdadeiramente por Deus, ele transmite, ele mostra que houve um impacto moral na vida dele. Você lembra de Zaqueu, o publicano? Os publicanos eram odiados, eram tratados com antipatia pelo povo porque serviam a legislação, serviam a legislação romana, serviam as leis romanas de tributos e impostos. Eles eram mal vistos, como Levi, Mateus. Zaqueu, quando Jesus
entra em Jericó e se convida para ir na casa dele, ali Zaqueu teve a oportunidade de ser impactado moralmente pela palavra de Jesus, pela pessoa de Cristo ali. Ele se levantou ali no meio daquela comilança, né? Disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, não tem ninguém que tenha sido verdadeiramente transformado pelo Evangelho que não tenha sofrido um impacto moral. Isso é muito importante. O Evangelho transforma as pessoas. O último tópico também fala de humildade. A palavra de Deus nos torna humilde. E humildade, né? Convenhamos aqui entre nós, que humildade ela não tem nada a ver com o que há no bolso. Tem a ver com o que há na alma. Até porque tem muito pobre que é soberbo. E tem muito rico que é humilde. Não é regra, mas é exceção, mas é uma verdade. Tá? A palavra de Deus ela nos torna humildes. Lembra de Saulo? Saulo é um dos muitos exemplos. Saulo antes consentia, se orgulhava da morte dos crentes que ele perseguia, porque ele acreditava ser o fariseu de alto nível, que ele era, né? Um fariseu de alto nível, de alto conhecimento filosófico, teológico, cultural, linguístico, científico também, né, profissional. Saulo, ele consentia na morte dos crentes, ele perseguia, prendia, encarcerava crentes, saiu em busca de crentes pelo caminho de Damasco, com autorização, né, com mandados de prisão, de busca e apreensão. Saulo saiu como um condutor coercitivo dos crentes. Só que agora o jogo virou. Ele tem um encontro com Cristo que o impactou. E agora todo aquele orgulho, toda aquela pompa, toda aquela soberba, todo aquele prazer e orgulho em matar os seguidores de Cristo, Jesus diz para ele: duro será para ti resistir aos aguilhões. E agora ele vai, nas suas cartas, ele vai se colocar como o humilde, aquele que não tem orgulho de nada, mas orgulho no sentido de soberba, né? Agora ele vai dizer que é um homem miserável, que tem um espinho na carne, que está totalmente dependente de Deus. E ele vai dizer em uma de suas cartas: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aos Coríntios ele disse certa vez: não que sejamos capazes por nós mesmos de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço, uma boa aula no próximo domingo. Que Deus vos abençoe. Continue ligado com a gente e com as outras aulas aqui da Casa Publicadora das Assembleias de Deus pelo canal Crente Docente. Um grande abraço, que Deus vos abençoe.